OK. Então, hoje, dia 15 de outubro de 2021, a loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, em sua reunião virtual, tem o prazer de receber Cristiane Couto, médica, hoje acupunturista, né? Já praticou uma série de especialidades, mas hoje se fixou na acupuntura, e hoje ela nos vai presentear com o tema ansiedade. Então, que nós possamos estar atentos e, ao final, depois do trabalho que nós fazemos, nós teremos a possibilidade de questioná-la e ela estará pronta a responder às indagações de tudo que não ficar bem compreendido. Então, que tenhamos um bom aproveitamento. Cristiane, a palavra é sua, amiga. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não. Não é aqui? Não. Você tem, como sempre, meia hora. Se precisar uns minutos a mais, você me avisa, viu? Tá bom. Deixa eu aprender aqui. Aqui, agora. Aqui. O assessor está aí do lado, ele vai... Pois é, mas eu preciso, então, antes eu preciso colocar... Pronto. Como é que eu saio daqui, dessa tela? Interromper o compartilhamento, não, né? Não. É porque Continue. eu preciso ir lá. Não. Aqui, você vai aqui. Apresentar. Pronto. Ainda me mordo com isso aqui, mas o assessor aqui já deu um jeito. Estão vendo em tela cheia? Está conseguindo ver em tela cheia? Estamos. Tá. Pronto. Então, quando o seu Ernesto fez a proposta, eu fiquei pensando, poxa, gente, o que é que eu poderia trazer para a gente conversar que pudesse contribuir, né? E aí me veio essa história da ansiedade, o que fazer com essa tal de ansiedade? Porque ansiedade, como o senhor Ernesto falou, já é uma questão de problema de saúde pública. Antes da pandemia já era muito prevalente. Após a pandemia, o índice aumentou muito. E, inclusive, em consultório a gente vê isso. Pacientes que antes não eram tão... tinham ansiedade, mas considerado normal. E, depois da pandemia, começam a ter aquela ansiedade que atrapalha as atividades do dia a dia. Então, isso daí é uma imagem comum, né? A gente fica ansioso, a gente bota lá a mão no peito. Antes aqui da apresentação, eu estava assim, igual essa moça aí, porque eu não conseguia compartilhar aqui. Desculpa. Eu não conseguia compartilhar e eu comecei a ficar igual essa moça. E agora eu falei, Juscenan, cuida de sair, porque eu não sei nem para onde vai. Aí ele me ajudou. Então, o que é ansiedade? A ansiedade é uma emoção que é natural do ser humano. Só que eu costumo brincar e dizer que a ansiedade é como um cavalo brabo, que ele não é ruim, ele é bom. O problema é que, às vezes, a gente não consegue se entender com ele. Quando você consegue aprender a domar, quando você faz a amizade com aquele cavalo e ele começa a andar no passo direitinho, fica tudo bem. Então, a ansiedade, faz de conta, até esse nível daqui, ela é boa. Quando ela passa desse nível aqui, ela começa a atrapalhar a vida da gente. O que está acontecendo com as pessoas, sobretudo após a pandemia? Ela está passando desse nível daqui, que é o que está atrapalhando. Como é que a gente sabe que a gente está numa crise de ansiedade? Algumas coisas podem acontecer. Então, do ponto de vista material, a pessoa pode ter tontura, a pessoa pode ter as mãos, começam a ficar muito úmidas, né? Começa a ficar fria, pode desarranjar o intestino, a pessoa começar a ter mal-estar, e isso daí pode evoluir uma sensação de falta de ar, que não necessariamente é falta de ar, às vezes é só uma sensação de angústia, de aperto no peito, e aquela sensação de medo de que alguma coisa ruim vai acontecer, de que vai dar errado, muita preocupação, às vezes até contrariedade, a pessoa entra numa situação de conflito. Então, tudo isso daí pode ser ansiedade. E a gente, às vezes, pensa que ansiedade é uma coisa só, e não é. Dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem ansiedade generalizada, tem a fobia social,
Tem a agorafobia, que é a sensação de ansiedade em lugares fechados. A pessoa sempre tem que sentar no cinema perto da porta, porque se começar a ficar ansioso, sabe que a porta está ali de junto. Então, tem que estar sempre perto para poder conseguir escapar. Dificilmente pessoas assim vão conseguir ficar num show, no meio lá, cheio de gente ao redor. Existem outros tipos também. Vixe, não é isso. Agora, como assim a ansiedade pode ser boa? Pois é, a ansiedade pode ser boa. Por exemplo, quando o seu Ernesto falou, ô Cris, que tal você vir conversar alguma coisa com a gente? Aí eu pensei em ansiedade. Eu falei, bom, deixa eu pegar umas imagens bonitinhas, deixa eu pensar assim uma coisa legal para falar, porque médico sabe como é, né? Gosta daquele negócio muito acadêmico e tal, e aí começa a botar um monte de definição e palavra. Eu falei, gente, não é isso que a gente quer. A gente quer saber o seguinte, o que é que eu faço com isso para poder eu ficar bem? Então, isso aí me estimulou a pensar de um jeito prático como poder dar dicas para poder colaborar nesse controle da ansiedade. Então, isso foi benéfico, porque me motivou, me estimulou a estudar, a ir buscar imagem. Então, se a gente tem, por exemplo, um concurso, está tendo um monte de concurso agora, eu vou fazer um concurso. Aí eu me inscrevo e eu compro a apostila para começar a estudar. Eu sei que aquele concurso está chegando, está perto, e eu começo a estudar. Isso é bom. Só que se esse concurso é adiado, aí eu começo a ficar mais ansiosa. Eu digo, poxa, e aquilo dali vai crescendo. Isso tem muito a ver com o estresse, que a gente acha que o estresse é uma coisa só, e não é. A gente tem o estresse bom e o estresse que não é bom. O estresse bom, que é o eu-estresse, é esse que a gente vai ter o concurso, a gente vai estudando e a gente faz o concurso e aí a gente é aprovado. E aí a gente fica feliz. Poxa, deu tudo certo. Eu sou aprovado no concurso, eu consegui tirar a minha nota da apresentação, então eu fico bem. Agora, se isso daí vai sendo adiado indefinidamente, eu começo a ficar com estresse ruim. As crises de ansiedade começam a aparecer e começam a me atrapalhar. E aí, o que eu queria falar mais é sobre isso, os tratamentos. Primeira coisa, a gente só cuida de quem quer ser cuidado. Não adianta você ver que a pessoa está precisando e a pessoa não quer aceitar. Então, tem uma senhorinha que é uma querida do meu coração, que é a Vocreuza, e ela falou assim para mim, ela me ensinou. Ela é pequenininha, tem 1,5 m de tamanho. O senhor Ernesto já sabe, conhece, tem algumas pessoas que conhecem. É uma preta velha linda. E ela falou assim, me ensinando, ela falou, minha filha, qual a primeira pergunta que você faz para uma pessoa? Se você quer ajudar uma pessoa, tem 2 perguntas que você faz. Qual é a primeira? Aí eu fiquei pensando, né? Ela falou assim, você pergunta assim, posso te ajudar em alguma coisa? Se a pessoa disser não, eu falei, não, mas eu posso ajudar. Ela fez não. Ela lhe disse não. Aí você faz uma oração e diz a ela, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, conte comigo. E deixa ela seguir o caminho dela. Porque se ela precisar de ajuda, ela sabe que pode contar com você e ela volta. E se a pessoa disser sim, aí sim você faz a segunda pergunta, que é, em que eu posso te ajudar? Porque você está achando que ela vai lhe dizer, ai, paga essa conta para mim, resolve esse problema para mim. Isso aconteceu uma vez comigo. Uma pessoa da minha família me ligou e a pessoa estava com um problema e eu sabia o que fazer para resolver. E aí, na hora, eu lembrei dela falando. Aí eu perguntei, posso te ajudar em alguma coisa? Ela falou, ai, pode. Eu falei, em que eu posso te ajudar? Ela fez, eu preciso desabafar. Levou 1h30 no telefone falando e desabafando. Quando terminou, eu perguntei, e aí, como é que você está agora? Ela fez, eu estou bem melhor, estou me sentindo bem mais tranquila, já sei o que fazer. Eu falei, tá, que bom, então, se precisar de mim, eu estou aqui. Então é isso, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Todo mundo tem seu tempo, né? E quem somos nós para saber da encarnação de cada um? Quem somos nós para saber por que aquela pessoa está passando por aquilo? Tem uma história que eu li uma vez, que eu não sei onde foi, e que falava de um rapaz que ele
tinha um jardim na casa dele, e certo dia ele viu uma lagarta fazendo o casulo, né? E ele começou a acompanhar aquela lagarta, esperando que ela saísse para virar borboleta. Quando chegou no tempo, ela começou a romper o casulo. E aí ele ficou preocupado, porque ele via que ela tinha muita dificuldade, ela não conseguia romper o casulo, e ele ficou. E aí ele resolveu ajudar. Ele não perguntou se a lagarta queria ajuda, né? Ele foi lá ajudar a lagarta. Aí ele deu um talinho ali para aumentar o espaço e ela conseguir sair do casulo. Só que, assim, o que acontece é que ele não sabia é que isso é um processo natural da lagarta. Quando ela está virando borboleta, ela precisa passar por essa dificuldade para ela fortalecer as asas e conseguir voar. O resultado é que essa borboleta nunca conseguiu voar, porque ela teve muita facilidade em sair do casulo. Então, às vezes, ela não fez aquele esforço, não fortaleceu as asas dela. Então, às vezes, a pessoa precisa passar por certas situações para se fortalecer, mas não é por isso que a gente vai deixar o outro sofrendo. Se o outro procura a gente vai ajudar do jeito que a gente pode. E aí fica uma observação. Cada um necessita de uma coisa. Cristiane tem ansiedade, sofre com ansiedade, passa daquele limite do bom. O que Cristiane precisa pode não ser o que Juscenan precisa, o que seu Ernesto precisa. Cada um pode precisar de uma coisa diferente. O que é bom para Chico nem sempre é bom para Francisco. Então, Chico, ele é melhor do que Francisco, porque Francisco precisa de medicação alopática, os remédios que a gente fala, e o outro não precisa? Não. Cada corpo é um corpo, cada mente é uma mente, cada alma é uma alma. Então, seguindo, falando deles, as medicações alopáticas que a gente conhece popularmente como remédio, que são os remédios que os médicos passam normalmente. Eu fugi para a acupuntura justamente porque eu não queria mais prescrever remédio para paciente. Então, eu fugi para a acupuntura. Só que, assim, quem vai para a acupuntura normalmente são pessoas que sentem muita dor e chegam usando remédio. Aí eu tive que estudar a clínica da dor para entender os remédios que os pacientes usavam. Então, eu fiz uma volta para voltar para o mesmo lugar. Mas, com a acupuntura e com o tratamento, a gente consegue, né, ajudar as pessoas a diminuir a questão de medicação. Tem mais coisas aqui adiante que a gente vai conversar. Vou adiantar um pouquinho. Homeopatia. Muitas pessoas, inclusive médicos, acham que a homeopatia é besteira, mas existem médicos homeopatas. Então, por exemplo, a minha filha, ela teve, durante a infância, uma pediatra que ela trabalhava com a alopatia, que são esses remédios, e trabalhava com homeopatia. Então, como a Nanda tinha uma história de asma, que já era de longa data, desde pequena, a gente fazia um tratamento contínuo com homeopatia. Quando a Nanda entrava em crise, a gente suspendia e, dependendo da situação, entrava com as medicações alopáticas, com os remédios. Ela saía da crise, a gente tirava e colocava a homeopatia de novo. A Nanda, a gente fez uma consulta lá e a orientação é que eu mantivesse um cuidado até os 7 anos dela e depois fizesse uma nova consulta e observasse. A última crise de asma de Ananda foi com 5 anos de idade. A Nanda está com 24. De lá para cá, teve 2 crises, eu acho, alguma coisa assim. Porque tem outras situações que a gente vai conversar mais adiante que influenciam na vida da gente. Então, a homeopatia, ela não serve só para ansiedade, ela serve para um monte de questões. Por exemplo, o seu Ernesto falou no início de depressão. A depressão vem muito ligada com ansiedade. A pessoa ansiosa é uma pessoa normalmente que se cobra muito. Sabe aquela brincadeira, quando você atingir a meta, você dobra a meta? É por aí. Então, para mim, eu tenho que fazer isso. Então, se meu amigo fizer isso, eu vou dizer, poxa, meu amigo jogou duro, ó, fez um bocado. Para mim, se eu atinjo aqui, eu estou achando que é pouco, que eu tinha que fazer aqui. Então, normalmente uma pessoa que é ansiosa é uma pessoa que se cobra demais. Tem que fazer demais, é tudo demais. E tem sempre pairando essa sensação de medo e a sensação de preocupação, e isso daí vai atrapalhando. Todo mundo responde à homeopatia? Nem sempre.
depende de cada caso. Bom, então a gente só tem remédio homeopático e alopático? Não, a gente tem também os fitoterápicos. Gente, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Eu não tenho muita habilidade em prescrever fitoterápicos, eu estou estudando mais justamente para aprender mais. Algumas coisas eu sei e consigo orientar. O problema é que algumas pessoas pensam assim, eu vou tomar o fitoterápico, que é mais leve, e está tudo bem. Aí a pessoa esquece se tomou, se não tomou, toma de novo, mas é fraquinho, não tem problema não. Mas vem cá, como que é fraquinho? Você não está usando para poder ter esse efeito para te ajudar? E será que se ele tem um efeito bom que vai te ajudar? Mas se ele tem efeito, ele também pode ter um efeito que vai ser ruim para você. Então, a gente tem que parar para prestar atenção nisso. Se é medicação, tem que ter indicação certinha, com dose certinha. Não dá para fazer um samba com isso. Outra coisa, chá. Chá, infusão, xarope. Nada, isso daí é natural, não tem problema, não. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com essas coisas. Se isso tem um efeito que é benéfico, que vai te ajudar, pode ter um outro efeito que não vai te ajudar. Tem determinados chás, infusões e xaropes que grávidas não devem tomar. Então, assim, também, mais uma vez, sou estudiosa disso no sentido de curiosa. Não sou expert no assunto, mas eu tomo cuidado. Tem aqui meu consultor aqui do lado que me ajuda com essas questões, porque não é muito assim. Mas o irmão Felipe sempre fala do chá de salsa. E ele orienta como tomar. E ele diz, você vai usar 3 folhinhas, 4 no máximo. Porque se você botar muito, o efeito vai ser tal. Ele orienta direitinho. Ele não diz, bote quantas você quiser e faça. Não, ele orienta direitinho como que tem que tomar. Tem que ter cuidado com isso. Mais uma coisa, floral. O floral, ele tem uma ação mais sutil. O que acontece? A gente tem estudado isso e tem visto que os nossos corpos físicos estão passando por uma transformação que tem a ver com a mudança do planeta também, que está saindo de provas de expiações e está indo para um planeta de regeneração. O planeta está ficando mais sutil. Os corpos que estão habitando esse planeta também, e as almas também. Tanto que muitas pessoas estão mudando questões de alimentação. Eu mesmo mudei muito. Eu mudei porque eu quero ser uma pessoa perfeita, equilibrada. Não, foi porque meu corpo reclamou. Porque se eu pudesse, eu estava tomando meu leite bonitinho, mas meu corpo falou, Cristiane, para, chegou. Então, algumas pessoas se dão bem com o floral, que pode ser floral de bar, tem vários tipos de floral. Ele já é mais sutil, ele vai atuar no nível mais profundo e ajuda em muitas situações. O floral, existem como se fossem medicações, né? Então, você tem a medicação A, B e C, o floral também. São buquês. Então, você tem a flor tal, a flor 1, a flor 2, a flor 3. Então, tem aqueles buquês, que é isso que está aí representando. É como se fossem buquês, as florezinhas. Cada uma dessas tem uma indicação. Então, dependendo do caso da pessoa, você não vai colocar um só. Você vai botar uma sinergia, você vai botar 2, 3. Então, a combinação desses buquês, né? E aí chegou a minha parte da agora, né? Que é o que eu gosto de fazer atualmente. Uso de tudo, oriento de tudo, mas, assim, eu vejo muito a melhora das pessoas com acupuntura. Bom, isso daí são sementes de mostarda, e não tem vez que eu pegue para botar essa semente que eu não lembro da famosa frase, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, moverás montanhas. Gente, o grão de mostarda, se vocês forem olhar depois, cadê a câmera? É piquititico assim, porque eu não peguei, eu nem lembrei de pegar para trazer, mas é pequenininho. A árvore da mostarda é do tamanho de uma mangueira. É uma árvore imensa. Por que a gente bota esse negócio aí na orelha? Porque a orelha da gente, ela tem um mapa do corpo humano todo. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Espera aí, eu quero que você olhe aqui para ver se está vindo. Aqui esse pontinho, meu brinco, e aqui a cabeça. Esse pontinho aqui, entre o furo do brinco e a cabeça, aqui na frente, é o ponto da ansiedade. Atrás é o ponto da alegria. Então, deixa eu ver, aqui assim, ó, o ponto da ansiedade e o ponto da alegria. Estou chique hoje, viu?
Cadê? Essa daqui não tem. Esse não tem. O ponto da ansiedade é aqui. É aqui embaixo, tá? Aqui no... Tá conseguindo ver a setinha aqui? Esse é o ponto da ansiedade. Aqui. Então, se tiver ansioso, aperta aqui, respira fundo e solta o ar devagarinho. Ele vai chegar por as agulhas da acupuntura e aí começar a entrar um pouco na questão de energia e da questão mais energética e da questão de alma também, né? O que acontece? De acordo com a medicina chinesa, o que tem dentro tem fora, o que tem de um lado tem do outro, o que tem em cima tem embaixo. Somos um ser integral, que é o que a gente vê lá no trevo, né? E eles diziam antigamente, né? Lembrando que a acupuntura vem da medicina tradicional chinesa, que é milenar, tem milhares de anos. Então, eles diziam que nós temos rios de energia. O que são os rios de energia? São justamente os canais energéticos que nós temos, que a nossa medicina tradicional ocidental interpretou como trajeto nervoso, que não deixa de ser uma situação semelhante, porque o trajeto nervoso é a parte física dos canais de energia, porque por ali passa justamente a transmissão, transmitidos impulsos nervosos. Então, quando o paciente chega para a acupuntura, ele tem um desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético pode ser de diversas formas. Pode estar afetando o rim, que é o órgão relacionado à emoção medo. Pode estar relacionado ao baço, que está relacionado com preocupação. Pode estar relacionado ao coração, que está relacionado com essa sensação de ansiedade, isso. Também alegria. O órgão ele não tem só uma coisa ruim, não. Tem ruim e tem bom. O pulmão está relacionado com tristeza. O fígado está relacionado com raiva. Porque eles não falam assim, eu estou aborrecido. As emoções são muito bem definidas. Então, dependendo de como a pessoa está, se um está mais enfraquecido, se o outro está mais em excesso, a pessoa pode estar com ansiedade e a causa não é um só. Se uma pessoa está com dor no pé, ela pode estar com problema no nervo, pode estar com problema no músculo, pode estar com problema no osso. Então, a mesma coisa, a ansiedade, do ponto de vista energético da medicina tradicional chinesa, pode ter várias origens, dependendo de como estão os órgãos, né? Tá cada órgão. Aí são as ventosas, né? Os copinhos que a gente bota, pode fazer deslizante, que faz uma massagenzinha, pode deixar fixa, e aí ficam aquelas marquinhas roxas que a gente conhece. Também, alguns pacientes dizem que sentem um alívio, né? De dor. Por que de dor? Afinal de contas, a gente está falando de ansiedade, eu não entendi de onde é que veio dor nesse meio. Porque quando a pessoa está ansiosa, normalmente está preocupada com alguma coisa, com medo de alguma coisa que vai acontecer ou se não vai acontecer, fica estressada e começa a ter tensão muscular. Em geral, quem sofre são os trapézios. E aí, muitas vezes, a pessoa começa a ter dor aqui e aí sente a dor irradiando aqui para a cabeça, pode sentir dor como se fosse dentro do ouvido, na articulação temporomandibular, e às vezes é uma dor como se fosse um capacete vindo de trás para frente, que incomoda, assim, e às vezes pode parecer até enxaqueca. Então, sim, dor pode ser também causada por ansiedade. E o pior é que é um ciclo que se retroalimenta. Aí a pessoa fica com dor, fica mais irritada, fica ansiosa, pode ficar até deprimida, né, depressiva. Então, é um ciclo que se retroalimenta e a gente vai tentar cortar isso aí. Moxa, o que é a moxa ou moxa-bastão? É um bastão, e esse bastão acende a ponta e a ponta fica incandescente. Por que está assim, com o dedo assim? Porque quando você coloca assim, você sente no seu dedo se está queimando a pele do paciente ou não. Então, você faz isso como proteção, porque se queima seu dedo, está queimando o paciente. Então, então sempre a gente vai fazer? Não. Depende do caso do paciente. Se o paciente ele já está com excesso, está com muito calor em um órgão, eu não vou colocar uma moxa nesse órgão dele porque vai piorar. E aí, terapia. Uma coisa que eu aprendi com as psicólogas, eu tenho muitas amigas psicólogas, é que assim, inclusive nós temos psicólogas no trevo, se alguém precisar, a gente está em reunião virtual, né? Mas elas são ótimas e são super acessíveis, né?
Tem Viviane, por exemplo, e tem outros também, né? Então, a coisa que eu aprendi é que psicoterapia é feita com psicólogo, mas existem terapeutas que não são psicólogos, então são terapeutas, não são psicoterapeutas. Então eu ouvi falar que Jung, terapia junguiana é ótimo, porque vai trabalhar com sonho, eu quero trabalhar com isso, mas eu não gostei daquela psicóloga. O que é que eu faço? Procure uma psicóloga que você gostar. Tem que ter empatia. Se a energia não afinizar, você não vai conseguir trabalhar com ela. De repente, uma outra pode trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, que era uma coisa que você não queria, mas você tem a sintonia energética. Você vai conseguir se abrir, ela vai conseguir penetrar mais fundo e vai conseguir resgatar coisas que você não lembrava e vai conseguir trabalhar melhor com você. Então, minha sugestão, antes de procurar a abordagem, procure o terapeuta, o psicólogo. E aí, puxando brasa para minha sardinha aqui, arte-terapia. Uma coisa que eu aprendi com a arte-terapia é o seguinte, Juscenan estudando, eu aprendi com ele que, assim, a gente pensa que a arte-terapia é uma aula de artes. Eu vou ficar lá desenhando, pintando, cortando, colando, vai me distrair a cabeça. Não é assim, não. O arte-terapeuta, que é formado, que estuda, que faz a pós-graduação, ele tem uma técnica para cada situação. E quando ele aplica uma técnica com o paciente, ele tem um objetivo de buscar alguma coisa. Então, nem sempre é desenho. Às vezes é desenho, às vezes é cortar e colar, às vezes é algum trabalho manual para fazer uma caixinha, alguma coisa, às vezes são músicas, textos e poesias. Então, às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade de falar. Não é o meu caso, mas tem pessoas que têm dificuldade de falar. O que a gente faz com essas pessoas? Começa com a arte-terapia. Então quer dizer que não vai então precisar fazer consulta com psicólogo? Não estou falando isso não. Estou falando que para algumas pessoas o início é você começar a colocar para fora isso, porque isso vai te ajudar a conseguir se abrir. Tem pessoas que não conseguem falar de si, então é uma alternativa. Corrida. Eu tenho 2 pacientes que eles são um senhor e uma senhora, eles têm 70 e alguns, e eles gostam de correr ou meia maratona ou maratona. E essa senhorinha, ela falou para mim assim, eu disse, vai ter uma corrida agora, né, de 5 e 10 quilômetros. Ela fez, doutora, eu nem vou. Eu falei, mas como assim? A senhora gosta tanto de correr? Ela fez, tem nem graça, doutora. Se for meia maratona, eu ainda vou. Meu negócio é maratona, aí é legal, eu me divirto. Meia maratona, eu até de vez em quando vou. Agora, 5 e 10, não tenho paciência mais para isso, não. Eu olhei para ela e falei, gente, eu estou suando para correr 10, ela está achando que 10 não é nada. Então, a questão da corrida, tem muita gente que consegue respirar. E atividade física de uma maneira geral, não precisa ser só corrida, caminhada. A gente está em pandemia ainda, mas assim, se tiver um parque que seja mais tranquilo, que não tiver pessoas por perto para dar uma caminhada, uma corrida, melhor. Yoga. Tem algumas pessoas que são muito agitadas e não conseguem fazer yoga. A corrida é uma alternativa, mas tem pessoas que gostam. Por quê? A yoga, ela vem, o yoga, né? Ela vem também lá do Oriente, né? A gente relaciona muito com a Índia, né? E também tem um trabalho energético que é feito no corpo. Então, você trabalha em nível de corpo físico e em nível de alma, né? Porque sabemos que o espírito é perfeito, né? É a centelha divina que nos dá a vida, né? E que nos anima. Mas, assim, você trabalha a energia, os centros de força, plexos e chakras, e você trabalha também o corpo físico, trabalha alongamento e fortalecimento também. Traz vitalidade, qualquer idade, qualquer tipo de corpo, qualquer pessoa que queira. Então quer dizer que eu vou conseguir fazer igual essa senhora logo? Não. Vai começar devagarinho, depois chega aí. E aí, uma coisa que a gente tem visto nas palestras ultimamente aqui, e eu tenho assistido sempre, quando eu não assisto, eu vou lá no YouTube para poder ver as palestras, a gente sempre vê falar de meditação, a Agra falou em palestra dele, tudo, a questão da meditação. Quando você faz a meditação, e se você consegue, por exemplo,
em algum momento você consegue esvaziar a mente e se conectar, além de você estar fazendo uma higiene mental, você também faz uma higiene energética. Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade. Eu tenho dificuldade em deixar a mente vazia. Então, o que é que eu faço? Eu presto atenção na minha respiração. Isso me ajuda, né? Com isso, eu vou acalmando, né? E aí, Juscelino fala uma coisa que eu acho engraçada. Ele diz que é para acalmar os ventos interiores. É bem por aí. Às vezes, a gente está um tufão. Tem que acalmar os ventos interiores. E aí, eu lembrei muito de Rita. Não teve como não lembrar da palestra dela. E de seu Ernesto, que fala muito das respirações. Como você respirar com o pulmão inteiro, com uma parte, com outra, respiração diafragmática. E é isso. Eu aprendi uma respiração que eu ensino para os pacientes, porque é muito simples, né? Qualquer um pode fazer. E eu falo muito daqui do pontinho da orelha. Quando você estiver ansioso, estiver na fila do banco, em qualquer lugar, aperta aqui, aí, ó, puxa o ar contando até 3. Prende contando até 3. E solta o ar contando até 6. Você está ali, em pé, ninguém sabe nem o que você está fazendo, você está ali. Por quê? A ansiedade, com a ansiedade, uma das questões físicas é que a gente começa a respirar muito rápido. E aí a gente desregula oxigênio e gás carbônico, né, na gente. Então, isso começa a dar essas sensações. Então, quanto mais você fica angustiado, quanto mais você fica ansioso, mais começa a respirar mais rápido e isso só piora. No momento que você começa a fazer os exercícios de respiração, você começa a trazer tudo para o lugar. Os batimentos cardíacos, a respiração, a frequência. E aí, isso daí chega para o lugar. E aí, não só o reiki, mas a energia lá, que em breve estaremos de volta com fé no nosso Criador, no grande arquiteto do universo, vamos estar de volta. Então, não só o reiki, mas também a energia que tem lá. E aí, uma coisa que eu acho legal é que, assim, lá no Trevo a gente tem a sala de energia que é aplicada, né? Tem o reiki também, temos vários reikianos muito legais, que tem um trabalho muito bonito lá, mas tem uma coisa também, no próprio salão doutrinário tem também aplicação de energia. E a gente tem a cromoterapia, que eu nem botei fotinho aí, mas tem cromoterapia. Também não botei fotinho do aroma, que também é uma outra coisa. Então, assim, no próprio salão lá, a gente já está recebendo energia. Então, é só a gente parar, fazer a respiração, se acalmar, se conectar, que a gente já está sendo trabalhado. Então, assim, tanto cromoterapia, então, vermelho, laranja, isso vai acelerar, vai movimentar mais. Então, amarelo, são cores mais quentes que vão acelerar. O que é que vai acalmar a gente? O azul, o verde, o violeta também, aquele lilás, não é o escuro, não, mas o lilás, isso vai trazer uma calma para a gente. E é uma coisa engraçada. Eu falei assim, não, estão mandando eu estudar aromaterapia. Num dia de atendimento, 3 pacientes falaram para mim, doutor, eu estou usando aroma tal, 2 deles usando o mesmo aroma. Estou melhorando muito da ansiedade. Eu falei, gente, eu preciso estudar isso. E comecei a estudar aroma para poder, quando o povo falar dos aromas, eu saber para onde é que vai. Se ele está com um aroma que não é bom para ele, eu também vou avisar. E aí, energia, né? E essa imagem é do nosso material de estudo, né? Porque eu procurei na internet, todas as imagens são de um site chamado Unsplash, do Google, lá do Google, né? Eu entrei pelo Google, mas enfim, da internet, e eu não achei os nossos plexos e chakras. Eu falei, não, gente, eu não vou botar qualquer um, eu vou botar o nosso, porque é o nosso que a gente estuda. E aí eu até conversei com o Juscelino, eu falei, gente, eu vou perguntar isso para o seu Ernesto. Eu que vou falar, mas eu vou perguntar para ele, para Viron. E o que eu fiquei pensando, do ponto de vista energético, o que é ansiedade? A ansiedade está relacionada com medo, está relacionada com preocupação e com essa... Aí eu comecei a pensar, falei, gente, a ansiedade, isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Eu refletindo. A cura da ansiedade é a fé. Porque quando você tem fé que aquilo vai acontecer, você não vai ter medo e você não vai ter preocupação. Ah, tudo bem, fé, mas o que é a fé? A recompensa do saber.
Então, quando a gente estuda, que é isso que a gente vê lá, quando a gente conhece as leis divinas, que são as leis naturais, que não privilegiam ninguém, né? As leis justas do nosso Criador, a gente sabe que tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, tudo tem uma consequência, tem seu tempo de acontecer, tem sua forma de acontecer, que ninguém é prejudicado e que ninguém é injustiçado. E é como eu brinco, nada escapa ao caderninho do pai. Eu brinco e digo que o nosso grande arquiteto, que ele tem um caderninho, que ele anota tudo no caderninho dele. Então, está tudo no caderninho de Deus. Porque o pai tem um caderninho que bota tudo. Então, assim, isso é fácil de falar, mas vai fazer na prática. Eu não falei que era fácil, mas eu estou buscando caminhos para poder cuidar. Até porque eu sofro com essa ansiedade que chega, passa do limite. Estou bem melhor agora. Quando ela começa, eu digo, opa! E aí, eu já melhoro. Mas é um trabalho diário. E aí eu lembrei de Jorge Lage, que ele tem aquele exercício que seria legal se ele pudesse relembrar, que aí você vai fazendo os movimentos, né? E sempre tem as frases. E aí, se ele pudesse relembrar para a gente, seria legal. Porque isso daí não só trabalha a respiração, não só acalma os ventos interiores, faz um trabalho energético, isso vai melhorar a ansiedade e isso faz um alinhamento dos chakras. Então, acho isso muito bacana. Então, eu fui buscar e digo, vem cá, o que a gente tem em casa que pode ajudar a gente? Gente, a gente tem tudo no trevo. A gente tem palestra, a gente tem orientação individual, a gente tem energia, a gente tem psicólogo, a gente tem os exercícios. Gente, a gente tem tudo lá para a gente ficar bem. Mas não está tendo. Tudo bem, não está tendo por enquanto. Mas a gente tem conhecimentos que foram passados para a gente, que pode ajudar a gente nesse período, né? E acabou. Desculpa se eu furei o tempo, eu nem sei. Passou só 5 minutos, mas foi ótimo. Obrigada, Obrigado, Ernesto. Cris. Agradeço a todo mundo. Eu só queria que você estava falando, está fazendo uma relação, que eu sempre mais ou menos fiz, mas eu gostaria da sua avaliação. As medicações que existem a nível alopático, a alopatia ela cuida mais do corpo denso, do corpo físico, né? A homeopatia ela já vai buscar o nível mais alto, cuida da alma, né? E os florais cuidam da parte emocional, mental, né? E a acupuntura cuidaria do todo? Também, por exemplo, a gente tem pontos na acupuntura que vão ajudar nas dores físicas, mas a gente tem pontos que ajudam nos problemas emocionais. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que você trabalha também em nível energético. A acupuntura, os chineses falavam dos rios de energia, não é à toa. A nossa ciência tradicional decodificou isso como nervos. Mas, assim, é um trabalho energético. E pacientes que são mais sensíveis falam para mim, a mão está formigando, olha, eu estou sentindo. E, assim, tem muitos médiuns lá, né? Tem muitos espíritas, espiritualistas, porque nós somos, né? Estamos todos interligados. Então, esses que chegam, eles vão me falando, eu estou sentindo. Então, a gente tem os pontos que trabalham essas questões. Certinho. Obrigado, viu? Obrigado a você e obrigado ao seu assessor aí para assuntos aleatórios. Como o Gordo, né? O Jô Soares tem o assessor para assuntos aleatórios. Aí tem Pois é, eu também tenho. o Senan aí do seu lado. Valeu, obrigado. Gratidão. No fim, a gente vai abrir para perguntas sobre esse tema. Então, vocês que estão assistindo podem ir já preparando, até deixando as suas indagações no chat, que facilita para depois ela ir respondendo, tá bom? Agora, então, vamos passar para a segunda